pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Agora Podcast. Esse projeto foi criado com o objetivo de democratizar a educação e hoje nós estamos aqui com o nosso professor de História, Max, para falarmos mais um pouco sobre democracia. Olá, Max. Tudo bem? Você poderia nos explicar sobre o sentido e origem da palavra democracia? Olá. Bem, a palavra democracia é uma palavra de origem grega. A gente tem dois radicais que compõem essa palavra, que é o radical demo, que significa povo, e cracia vem de kratos, do poder. Embora a gente saiba muito bem que, formando essa palavra, né, democracia, o poder do povo, mas a demo significa, antes de pensar nessa ideia de povo no poder, significa, lá em Atenas, quando Clístenes faz uma reorganização da cidade, há um agrupamento, a gente chama isso de tribos, em que cada tribo, cada uma das 10 tribos, é um agrupamento de demos, que nada mais é que uma subdivisão dentro da sociedade ateniense. Então, a partir desse modo, a gente compreende que é do demos, aliás, vamos retornar aqui, no demos, quando o indivíduo ele tinha as condições de ser considerado cidadão, né? No caso, um homem livre, né, completava os seus 18 anos, ele se registrava junto ao demo de onde ele nasceu. Então, era do demo, essa subdivisão da cidade de Atenas, que saía o cidadão. Daí a expressão democrático é o poder do demos, objetivamente o poder da localização de onde saía o cidadão. Mas, de modo abrangente, né, o conceito de democracia, ele refere-se a essa ideia de poder do povo, o poder em que há uma participação popular. A gente poderia aproveitar também para pensar que o sistema democrático ele surge em oposição a outras duas formas de poder, ou tantas outras, mas vamos destacar duas, também como referência a Atenas, por exemplo, o poder aristocrático. Aristocracia, que significa, vem do termo aristói, que significa os melhores. Esses melhores, no caso de Atenas, ou do mundo grego de um modo geral, eram indivíduos que tinham tempo para se dedicar ao ócio e, de modo geral, eram indivíduos que eram proprietários de terra, né? Então, aristói, aristocracia, o poder dos melhores, o poder daqueles indivíduos que tinham poder ligado à posse de terras. Aí, por outro lado, a gente identifica, portanto, que sinalizando a ideia do poder aristocrático, que era justamente um poder baseado na lógica do direito de nascimento. Okay? E, por fim, o poder da oligarquia, oligós, poucos, é um poder que refere-se a uma limitação da sede de poder. Geralmente, esse poucos, no conceito de oligarquia, a gente lembra daqueles indivíduos que participavam do poder pela renda. Então, aí a gente pode pensar dessa maneira. A aristocracia, um poder limitado àqueles que têm o direito de nascimento. A oligarquia, o poder limitado àquele que tem renda, diríamos, né, poder censitário. E, por fim, a grande reforma promovida em Atenas, em Atenas que se cria a democracia, que é um alargamento da participação política no cenário da condução da cidade, que é justamente o surgimento da democracia, que é o poder popular. Ô Max, e como que a democracia direta, que era praticada na Grécia, se compara à democracia atual, que é representativa? Bem, a gente precisa levar em consideração nesse ponto o quê? A cidade de Atenas, como a gente conhece e sabe, uma cidade-estado é uma unidade territorial, né, menor, né, mas tinha o estatuto de ser uma espécie de país, né? Então a gente tem, por exemplo, no caso da cidade de Atenas, uma unidade territorial menor, em que a porcentagem da população considerada cidadã, ela correspondia aproximadamente entre 10% e 15% da população, né? Além de ser uma democracia, como você bem disse, uma democracia direta, era também uma democracia excludente, né? Excluía-se a maior parte da população composta por mulheres, escravos, os estrangeiros que em Atenas eram chamados de metecos,
E aí essa participação era possível em virtude dessa realidade do tamanho. Porém, não é a questão do tamanho que definia essa participação direta, né? Porque os atenienses, ou os gregos de modo geral, eles dão uma importância muito grande para o ato político, né? Entanto que a palavra política, ela é derivada de polis, cidade-estado. Então, de maneira muito simplista, a gente poderia dizer que o ato político é o ato de cuidar da cidade, de administrar a cidade. E aí os próprios gregos criaram outros conceitos, por exemplo, o conceito de idiotês, que é justamente esse indivíduo que é cidadão, tem um direito e deveria ter o dever de cuidar da cidade, mas ele abre desse direito e vai cuidar da coisa particular, né? A casa do grego, que não tem a ver com a nossa casa, né, que são as propriedades do grego, a gente chama de oikos, que refere-se ao ambiente físico, a casa propriamente dito, mas a propriedade. Aí, o que está dentro da propriedade, a casa do grego? A mulher, os filhos, os animais, os escravos, tudo isso é a casa do grego, o oikos. Então, esse homem que abre mão de cuidar da política do espaço público e para cuidar do privado, ele é considerado um idiotês. Aí se cria outro conceito bem ligado a isso, que é a ideia do inútil, né? Quem é o inútil? É aquele que para a cidade ele não contribui. Então, nós dissemos anteriormente que a ideia da participação democrática direta está vinculada à questão do espaço físico, mas não é por causa disso, porque existe uma criação, uma consciência de que o grego, para ele, é necessário que ele vá para o espaço, para esses espaços do debate, né? A gente tem, é muito bom, né, o nome do podcast, Ágora, né? Para quem não sabe, a Ágora é justamente esse espaço do debate, a praça pública. Então, o grego é chamado para estar nesse espaço do debate, esse espaço da participação, esse espaço da partilha do saber, do conhecimento, né? Então, é importante para o grego ser reconhecido na participação política. Então, esse grego que não participa, ele é visto de maneira depreciativa pelos seus concidadãos, né? Então, hoje, a gente tem uma realidade, se a gente vamos tomar, por exemplo, aqui o nosso caso do Brasil, primeiro, o que muda é a condição do espaço físico, né? Mas a gente poderia pensar em outras formas de se realizar a democracia direta. Mas vamos pensar, o que é democracia representativa? Então, hoje nós, enquanto cidadãos, nós exercemos a nossa democracia. E aí, isso é muito pobre, pensar a democracia como exercer voto. É uma coisa muito rica, porque o direito de voto é muito importante, mas quando a gente pensa assim no sentido de só votar, isso é muito pobre, né? Porque a democracia é muito mais que se reduzir à lógica ou ao direito do voto. Mas hoje, nós, na nossa democracia atual do Brasil, né, democracia ainda chamada de democracia liberal, pode ser considerada assim também, essa democracia, ela pressupõe a utilização de representantes. Então, nós elegemos pessoas que nos representam. Então, se lá em Atenas o próprio grego ele ia para o espaço público, ele debatia, ele mesmo votava, então, de certo modo, havia uma preocupação muito grande em que se o grego ele vota para os projetos da sua cidade, há uma responsabilização do cidadão no seu espaço político, ou na questão da sua cidade, né? E aí, quando nós hoje, na nossa democracia representativa, a gente simplesmente deposita o voto, a gente abre mão daquilo que é a essência do fazer político, que a gente vê isso em Atenas, né? Na medida em que a gente simplesmente deposita o voto e permite que alguém pense por a gente, né, pela gente, no lugar da gente, e quantas das vezes, infelizmente, a gente se depara com a realidade que às vezes são projetos ou definições políticas tomadas por esses representantes que podem ser inclusive projetos danosos para a sociedade como um todo, né? Então, voltamos à nossa fala anterior.
esse pensamento de reduzir a democracia ao ato de votar, né, isso é muito empobrecedor da experiência política democrática criada pelos atenienses. Max, sabemos que a participação política na Grécia Antiga era bastante efetiva e que atualmente nós não dispomos de tal participação. Como que você acha que nós, como sociedade, podemos contribuir nas decisões políticas na democracia atual? Democracia atual? Primeiro, a gente pode retomar essa fala anterior, né? O que seria essa democracia efetiva em Atenas, né? A gente comparar. Primeiro, essa ideia de que o cidadão grego, espera-se dele que ele seja envolvido nos assuntos da cidade. Ok? Então, há uma perspectiva que que você está chamando de essa capacidade de eficácia da democracia grega, é uma perspectiva da gente pensar nesse cidadão como participante da sociedade. Então, a primeira coisa para a gente pensar, talvez assim, de maneira mais simples e clara imediatamente, seria justamente essa ideia. Bem, o que seria tornar a nossa democracia hoje mais eficaz? É a gente pensar na inserção do cidadão no espaço político, né? Então, se a gente considerar a lógica da democracia, que, né, como estamos dizendo, a democracia representativa, a gente utiliza do voto. Lógico, o voto é a forma mais básica de participação. Sim. Certo? E, Max, é muito importante o voto consciente, né? Ter consciência Isso. de quem você está votando, como que fala? Não Tipo, é só, não é do que só essa votar por pessoa votar. vai fazer, como essa pessoa pode beneficiar a sociedade como um todo, não pensar só em si também, né? Tem que lembrar que é um representante para todos. Então, nesse ponto, a pergunta que foi feita pelo Lana, a gente pensar sobre o que poderia tornar essa democracia mais eficaz, uma das questões justamente essa. É a abertura da sociedade no sentido de ter acesso a essas conversas e debates, né? E aí nos chama a atenção a outra coisa, que é um grande problema que nós estamos vivendo nesses últimos anos, que é justamente a questão das mídias sociais e das fake news. Né? Então, se por um lado a gente precisa acessar essas informações, quem é o candidato, quais são os seus projetos, em contrapartida, a gente tem esse problema. Porque as mesmas mídias sociais que nos ajudariam a ter acesso a essa democratização, como você disse bem no início, né? A democratização do conhecimento, democratização do saber, a gente encontra esse problema com as notícias incorretas, né? Que justamente acaba afetando a democracia em si. E aí a gente podia até pensar em outra coisa, porque a democracia ela não é só votar. Sim. Né? Democracia também corresponde aos direitos e deveres de um cidadão em uma sociedade política. Muita gente acha que o voto é só ir ali, clicar e é isso. Isso. Mas não é. E às vezes fica muito confortável a gente se ater a esse ato, né? Tanto que se a gente perguntar ao cidadão brasileiro em quem você votou na última eleição, boa parte dos eleitores não se recordam. Porque é muito cômodo a gente ir lá votar e esse voto pode ser também uma transferência de responsabilidade. Olha, eu votei na Laura e a Laura deve ser a pessoa a ser cobrada. Mas e o meu papel de cidadão nesse processo democrático? Eu tenho uma pergunta, que nós estamos falando de democracia e como nós vimos, a democracia é algo que abrange a todos, é para todos. E como a participação dos cidadãos é importante para a preservação dos seus direitos e a promoção da justiça social? Então, vamos pensar de um modo histórico também, assim. A gente sabe e consegue enxergar que a história, de modo geral, ela vai se fazendo a partir de divisão de grupos, né? A gente pode pensar grupos que são elite
e grupos que estão, de certo modo, fora dos privilégios de posse de terra, privilégios de ação política. Por exemplo, se nós só citarmos, né, um exemplo simples, a República Romana, por exemplo, a gente tem um espaço político controlado pelos patrícios, aqueles que são proprietários de terra, que derivam lá dos direitos de nascimento. Então, historicamente, a gente percebe que os direitos, como você diz, direito social, né, os direitos sociais, os direitos sociais, eles têm uma história por trás que pode reduzir uma palavra luta. Né? Então, nós seres humanos, se a gente pode pensar a partir desse princípio, de que um dos pontos da nossa situação histórica quando a gente está numa situação de privilégio, está numa realidade de privilégio, a gente pode se acomodar nessa realidade. E a gente não conseguir enxergar um outro que está numa situação de precariedade. Sim. E aí, quando a gente observa que alguém ele luta para ter aquilo que nós temos, nós podemos achar e ter uma reação contrária, como aquela ação daquele sujeito que está ascendendo um determinado direito, como aquele ameaçasse o meu direito. Mas, na verdade, não é uma ameaça do meu direito, é uma ameaça do meu privilégio. Porque o direito, se a gente pegar o princípio da cidadania, o princípio da democracia, o direito é igualdade para todos. Então, por que o um possui, o dois não? Então, significa que a democracia, a democracia, ela está sendo falha. Então, a gente pode levar em consideração que o fortalecimento da democracia precisa de uma participação ativa dos cidadãos. Sim. Precisa de, como você disse, né, de uma democratização do saber, do entendimento do espaço, mas precisa de um engajamento. Esse engajamento, ele também passa por um princípio da educação. Né? Quantos de nós, a gente aprendeu a ver a política com um olhar negativo e a gente não aprendeu a ter essa educação para o espaço público, para o espaço da decisão, para o debate político, o debate saudável. Eu acho que hoje em dia, a geração de hoje tem um desinteresse muito grande na política, porque do que vem passando, né? De modo geral, a gente percebe que há uma variação de maior interesse, menor interesse, nas gerações de um modo geral. Eu acho que não é questão de interesse, eu acho que é porque muitos de nós vivemos em uma bolha e é muito difícil sairmos dessa bolha para enxergarmos a realidade do outro que se passa. Então, então a gente precisa pensar, né, conquistar direitos. Aí tem uma outra ideia, até podemos citar aqui, né, uma frase de Simone de Beauvoir, um pensamento dela, de que há uma ideia de que um direito conquistado, ele não é para sempre. Há uma necessidade de que a gente precisa, quem conquistou aquele direito, há uma necessidade de que haja uma permanência, um estado permanente de vigília, de vigilância, para que aquele direito ele permaneça. Porque os direitos, eles não são necessariamente para sempre. Então, se a gente pegar a história do Brasil, né, desses últimos anos, direitos de minorias. É tão estranho que, por exemplo, a gente falar de minoria. O negro é minoria, mas o negro é a maioria da população brasileira. E aí, por exemplo, acesso à educação, isso é democracia. Acesso à educação, à saúde, à moradia digna, ao trabalho, isso é democracia. Né? Quando a gente vai, pega dados de censo, dados do IBGE, a gente observa que a maior parte da população com déficits de democracia é a população negra. Então, tem uma coisa errada por trás disso. Então, a democracia não chegou plenamente. Aí a democracia com seus direitos não chegou nesse espaço. Então, a gente precisa pensar na luta de direito para esse grupo. Só que, como nós apontamos, uma vez conquistado esse direito, precisa de ter uma vigilância. A gente se conforta, né? Mas aí como a história, ela pode ter, aliás, a democracia, ela é o espaço da alternância, né? Isso é saudável. Mas essa alternância pode vir com uma ameaça a esses direitos.
Então, pode vir um determinado grupo de caráter conservador e olhar para o direito conquistado e ver aquele direito como uma ameaça. Então, esse direito conquistado, ele pode se perder. Então, a democracia, se a gente pensar na pergunta do Lano, né, a eficácia da democracia, a gente pensar nessa sua pergunta sobre a questão dos direitos, a democracia se faz a partir dessa lógica da constância desse engajamento, né, que não é fácil. Né? Então, significa que há uma necessidade de uma educação política constante. Né? E, por outro lado, a gente pode pensar também nas ameaças que, quando a gente propõe uma reflexão, né? Dependendo da visão que a gente vai tentar alargar o raciocínio, alargar a visão, né, a reflexão, esse ato ele pode ser considerado uma ameaça a quem tem privilégios. Então, isso também pode vir carregado de uma série de penalidades a quem propõe esses questionamentos, né? Mas é isso. Esse engajamento, o movimento, se a gente pensar de uma maneira mais alargada, né? Movimentos sociais, ONGs, até mesmo instituições religiosas, pastorais sociais, por exemplo. Se a gente pensar, por exemplo, na Igreja Católica, né? Eu estou citando um exemplo qualquer, que tem pastorais sociais. Então, esses movimentos sociais são também portas para a gente pensar na efetividade da democracia, tanto para a conquista, a manutenção de direitos e pensar na justiça social. É isso. Muito obrigada, Max. Eu agradeço também a oportunidade de conversar com vocês e trocar ideia. Obrigado. Tchau.